Ao clicar nesse vídeo, você provavelmente pensou se realmente é possível alcançar R$100 mil de faturamento por mês na contabilidade. E desde já, eu quero dizer para você que é possível. Agora, desde já também, eu tenho que dizer para você que não é fácil. O que eu vou te mostrar aqui é o que é que você pode fazer para que você possa estabelecer um plano de ação para alcançar R$100 mil de faturamento. E com base nisso, você conseguir ter melhores resultados na contabilidade. Antes de mostrar esse plano, é importante dizer por que o número de R$100 mil de faturamento. O número de R$100 mil de faturamento te permite você ter uma estrutura contábil de uma empresa de fato. Quando você, por exemplo, pensa em ter pelo menos 10 funcionários, nós estamos falando aí que você vai ter um custo mensal de folha de pagamento que vai gerar em torno de R$40 mil. Com R$100 mil de faturamento, você consegue estar muito próximo dessa estrutura. Porque considerando que você tem que gastar cerca de 33% com a sua área operacional de pessoas, ou seja, você precisa então faturar por volta de R$100 mil para poder pagar R$33 mil de folha. E com base nisso, é importante que você entenda que só é possível você alcançar isso se você crescer a sua contabilidade. Agora, diferentemente do que muitos vendem por aí, como um sonho de você conseguir conquistar esses R$100 mil dessa forma, eu sou muito mais realista porque eu falo com base na nossa própria experiência. E não somente na nossa experiência, mas na experiência de mais de 200 mentorandos que eu atendo e que eles sim conseguem alcançar 100 mil ou até mais dentro da contabilidade. Então, vamos entender o que é que você pode fazer. Mas antes de mais nada, eu preciso te lembrar que nos dias 20, 21 e 22 de março nós estaremos no Marketing Contábil Summit, um evento que vai te mostrar como é que você pode conquistar clientes e ter resultados na contabilidade. Então, se você quer complementar o que você está aprendendo nesse vídeo aqui e quer realmente ter resultados, então esteja conosco lá, porque essa será a última edição, nós não teremos mais o evento Marketing Contábil Summit em 2026. Por isso, garanta seu ingresso e o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, né? Então, o que é que você pode fazer para você alcançar ali os seus R$100 mil de receita? Bem, o primeiro passo é você entender em que ponto você está. Considerando, por exemplo, que você está montando o seu escritório hoje, do zero. Então, você tem 0 cliente, consequentemente 0 receita. Então, obviamente, você vai precisar estabelecer um plano de sair do 0 ao 100. Se você tiver, por exemplo, 10 mil de receita, se você tiver 20 mil de receita, você vai estabelecer um plano de 20 para 100 mil. Ou seja, o que você tem de receita pode ser um fator relevante para te ajudar, mas também pode ser um fator para te atrapalhar. Mas por que, afinal de contas, pode ser melhor você que está começando do zero? Porque na prática, você reaprender como é que você conquista os seus clientes pode ser mais difícil do que você aprender do zero. Então, ou seja, pessoas que já têm uma carteira de clientes e que não estão conseguindo performar o crescimento já por algum tempo, elas precisam reaprender o que elas estão fazendo. E muitas vezes esse é um grande desafio. Mas em todos os casos você pode sim aprender como ter resultados na contabilidade. Então, partindo desse plano de ação, então você vai estabelecer o que é factível baseado no seu cenário atual e considerando a sua capacidade de investimento. Lembra que eu falei no início do vídeo que não é fácil? E realmente não é fácil. Mas também é importante dizer que você, dependendo de forma orgânica, ou seja, dependendo de indicações passivas de clientes, isso vai ser um complicador para você conseguir conquistar os seus R$100 mil de faturamento. Outra coisa também que é importante dizer que a sua conquista de faturamento vai depender também do seu ticket médio. E como é que você calcula o seu ticket médio? Você vai pegar o faturamento da sua carteira atual e vai dividir pelo volume de clientes. Com isso, você vai entender qual é o seu ticket médio. Vamos partir do pressuposto que você tenha 20 mil de carteira e que você tenha 20 clientes. Seu ticket médio é R$1.000. Se você tiver 20 mil de carteira e você tiver 40 clientes, obviamente o seu ticket médio é R$500. Você sabe fazer conta, eu estou sendo redundante aqui te ensinando isso. Porém, é importante você entender que a estratégia de conquistar clientes com R$500 é uma, para conquistar de R$1.000 é outra, para conquistar de 2 mil, 3 mil, 5 mil ou mais é uma outra estratégia. Por isso é importante você conhecer qual é o seu ticket médio atual e também estabelecer qual é o ticket que você vai projetar. E cuidado com essas histórias de que você vai conquistar clientes que vão te pagar 2, 3, 5 mil porque às vezes o cliente não pode te pagar isso. E aí você pode criar uma expectativa de trazer um cliente que na verdade não existe para sua carteira. Então vamos calibrar a sua expectativa. Conhecendo o que você já tem na sua carteira, fica mais fácil você estabelecer uma estratégia para você poder conquistar os seus R$100 mil de faturamento. E aí, pensando nessa estratégia, a gente precisa determinar quais são os canais de aquisição que você vai trabalhar. E falando sobre canais de aquisição, é importante você entender o conceito de canais. De uma forma muito simples, é basicamente o caminho que os seus prospectivos clientes eles vão seguir para chegar ali numa conversão. Então, por exemplo, se você tem ali
ali um trabalho feito no seu Instagram que está te trazendo leads e, consequentemente, está te trazendo conversões, nós temos sim um canal de aquisição. Se você tem, por exemplo, um trabalho no offline, através de network, talvez atuando em alguma entidade ou alguma rede, como por exemplo o BNI, você tem ali um canal de aquisição. O que é que você precisa entender? O quanto é que esse canal de aquisição pode te dar, ou o quanto você está disposto a investir para que você possa ter os resultados com esse canal de aquisição. Vamos entender de uma forma prática. Vamos supor que você vai fazer uma estratégia de tráfego pago. O que é o tráfego pago? É você fazer os anúncios. Anúncios você pode fazer na Meta, e aí você tem, por exemplo, ali o Instagram e o Facebook, e você também tem o Google, que você tem vários canais diferentes para o Google para você fazer esses anúncios. Existem outras formas de fazer? Sim, mas vamos nos concentrar nesses dois exemplos principais. Então, o que você precisa entender é qual é a sua capacidade de investimento para você gerar os leads necessários que vai gerar as conversões que você precisa. Se você pode investir muito, você pode gerar mais resultado, mas se você não pode investir, talvez esse canal não vai ser suficiente para gerar a receita recorrente que você quer para que você possa chegar aos seus 100 mil reais. Por isso você precisa ter uma diversificação de canais e você precisa encontrar canais que performam com um menor investimento, que é o que nós chamamos de menor custo de aquisição de cliente. Ou seja, na prática, é você encontrar canais que dão mais resultado e que ao mesmo tempo geram performance de novos clientes para você. E com base nisso, você começa a estabelecer quantos clientes você precisa trazer para que você possa gerar ali os seus resultados para chegar aos seus 100 mil reais de faturamento. E para você entender como funciona essa jornada, vamos segregar por diferentes etapas de aquisição de clientes por ano. A primeira etapa são 30 clientes novos por mês. Então, por exemplo, se você trouxer 30 clientes novos a um ticket de R$1.000, nós estamos falando 30 mil reais de receita mensal recorrente. Depois de 3 anos e pouco, você vai chegar aos seus 100 mil reais. Se você, por exemplo, trouxer 50 clientes, que é a segunda etapa, então nos mesmos R$1.000, você vai levar 2 anos para você poder conquistar ali os seus 100 mil reais. Se você trouxer 100 clientes aos mesmos R$1.000, você vai levar 1 ano para que você possa alcançar, por exemplo, ali os seus 100 mil reais. Então, na prática, nós segregamos a nossa jornada em 30, 50, 100 ou até mais clientes por ano. Agora, o que é que você precisa entender é quantos clientes você vai trazer pelo ticket médio que você pode cobrar. Se você percebe que você não pode cobrar os R$1.000 que eu dei no exemplo, e você vai cobrar, por exemplo, 500, 700 reais de ticket médio, você vai levar mais tempo, você vai precisar ter mais clientes que você vai trazer para você chegar aos 100 mil reais. Agora, é fundamental que você estabeleça uma estratégia que seja realista, uma estratégia que seja factível para você, e não porque alguém na internet falou que você simplesmente pode conquistar os seus clientes de 2 ou 3 mil reais por mês, que isso é fácil. Não, não é fácil. Agora, existem clientes de 2 ou 3 mil reais? É óbvio que existem. A gente conquista clientes de muito mais do que isso, mas também a gente conquista clientes de muito menos do que isso. Aliás, menos do que R$1.000 por mês. Um outro fator que você também precisa considerar é alinhar a sua realidade de crescimento da sua carteira baseado naquilo que você pode fazer. Vou dar um exemplo muito prático. Espera-se que quem está começando a fazer suas estratégias de marketing na contabilidade tenha pelo menos 30 novos clientes de performance por ano. Por outro lado, quem já está há algum tempo que alcance 50 ou 100 novos clientes pelo menos por ano. Mas também não é factível você imaginar que você vai ter, por exemplo, logo de cara seus 200, 300, 400 novos clientes por ano. Só para você ter uma ideia, a nossa empresa contábil traz em média entre 400 e 500 novos clientes por ano. E nós temos uma estrutura, não somente operacional, mas uma estrutura de marketing de vendedores para permitir esse volume de conversões. Independentemente de qual seja o ticket médio dessas conversões, é importante você entender que cada cliente é uma conversão e, consequentemente, é uma venda que deve ser fechada. E, consequentemente, também é um desafio para vender, porque você está concorrendo com outras empresas contábeis que já fazem um trabalho muito bem feito quando se trata, por exemplo, de você conquistar ali os clientes no mercado. Por isso, você vai evoluindo no seu conhecimento, na sua área comercial, na sua capacidade de atrair clientes para que você possa alcançar volumes maiores de clientes. Então, eu defendo a ideia de que você tem que entrar numa escala de progresso
mas que essa escala de progresso ela deve ser genuína, ela deve ser baseada naquilo que é factível para você. E mais uma vez, não porque alguém está dizendo que tem esses resultados astronômicos que na verdade não consegue provar. Então nós falamos até agora sobre que você precisa ter uma diversificação de canais, te expliquei de forma clara o que é um canal de aquisição. Nós falamos também que você precisa estabelecer qual é o ticket médio que você vai buscar e consequentemente adequar uma estratégia para esse ticket médio. Falamos também que você precisa estabelecer um volume de clientes que você vai buscar por ano para que você possa então determinar ali na linha do tempo, uma jornada para você conquistar ali os seus 100 mil reais de faturamento. Mas eu também tenho que dizer para você que não basta você conquistar os seus clientes, se porventura você também está perdendo muitos clientes. E é importante você entender que conforme você vai crescendo a sua contabilidade, também você vai perder clientes. É natural isso. A nossa empresa contábil perde muitos clientes por ano, por várias razões. Porque simplesmente não gostaram do nosso serviço, e está tudo bem. Porque também esses clientes tiveram que fechar, e está tudo bem. Ou porque, por exemplo, deixaram de nos pagar e a gente simplesmente mandou eles embora. Agora, o que você precisa entender é que você tem um balde. E esse balde, ele sempre vai ter furos no fundo dele. O que não pode acontecer é que esse balde seja tão furado que você simplesmente não consegue acumular a água dentro dele. Na prática, quando o seu balde está furado desse jeito, você simplesmente vai conquistar e vai perder seus clientes na linha do tempo muito rapidamente. E aí você vai ter dificuldade de sair do lugar para poder conquistar os seus 100 mil reais de faturamento. Então, dentro desse processo, você precisa estabelecer uma estratégia de retenção. Esse assunto é tão importante que para nós, no Marketing Contábil Summit 2025, nós vamos ter uma palestra com uma especialista em experiência do cliente, que é a Daniela Augusta, e ela vai explicar o que é que você precisa fazer para você entregar uma experiência memorável para que você possa reter o seu cliente. Então, mais uma vez, eu digo para você que você não pode perder o Marketing Contábil Summit, que nós estamos nos últimos ingressos. E voltando ao que nós estávamos falando, você também pode fazer outras estratégias complementares que vão te permitir você ter um faturamento ainda maior e não depender somente da questão desse cliente que te paga recorrente. Um cliente que te paga recorrente, ele pode comprar outros serviços. E que serviços são esses? Você pode, por exemplo, vender para esse cliente um serviço de marcas e patentes. Você pode vender para esse cliente, por exemplo, um serviço de seguro. Você pode vender para esse cliente também um serviço de BPO financeiro. Você pode vender para esse cliente também algum tipo de assessoria especializada para ele em recursos humanos. Você pode vender para esse cliente também um treinamento. Ou seja, uma empresa contábil não precisa ser somente uma empresa contábil. Pare de achar que a sua empresa contábil só vai vender contabilidade, porque as contabilidades atuais, elas estão monetizando muito com serviços complementares. Só para você ter uma ideia em relação à nossa empresa contábil, que tem uma estrutura gigantesca, nós vendemos hoje cerca de 30% da nossa receita de serviços que não são serviços contábeis. E na prática, eu quero aumentar ainda mais esse percentual em 2025. Portanto, você precisa entender o que é que você pode vender de forma complementar para o seu cliente. E não somente isso, estabelecer estratégias para que você possa fazer essas vendas com parceiros que vão entregar, por exemplo, um serviço que você não pode entregar. Por exemplo, você não precisa ter no seu portfólio de execução de serviço de marcas e patentes. Você pode simplesmente se conectar com uma empresa que vai fazer esse serviço para o seu cliente. Agora imagine, por exemplo, você vender uma abertura de empresa para o seu cliente. Vamos supor que você cobrou ali do seu cliente R$1.000 de honorários, ok? Aí você vendeu por R$1.000. Depois você vende mais R$1.000 o registro da marca dele, ou seja, já são R$2.000 de honorários daquele cliente. Considerando que você tem uma receita já recorrente de R$50 mil, esses R$100 mil extras que você faturou vão representar cerca de R$8, R$9 mil por mês. O quanto isso representa sobre essa receita que você já tem recorrente? Ainda mais de 10%. Aos poucos, você vai aumentando essa receita e, consequentemente, você pode atingir um patamar de 30%, como eu falei, que foi a nossa receita atual. Ou seja, dá para você ganhar muito mais dinheiro com a contabilidade, simplesmente entendendo esse conceito em que você não vende somente contabilidade. Então vamos fazer de novo um breve resumo dessa segunda parte. Nós falamos sobre retenção de clientes, ou seja, não adianta você ficar perdendo os clientes que estão entrando na sua operação. Falamos sobre você trabalhar a experiência do cliente e falamos também sobre você monetizar muito mais do que a própria contabilidade. E deixei para você uma meta, você alcançar 30% de receita complementar ao que é o serviço de contabilidade. E falei
com base no nosso próprio exemplo, que isso sim é factível. Ou seja, só aí você já tem várias etapas diferentes que você precisa seguir no seu planejamento para que você possa chegar aos seus 100 mil reais de receita. Mas Anderson, o que é que as empresas que hoje faturam mais de 100 mil reais estão fazendo que você poderia dizer para mim? Eu vou te contar agora. Essas empresas, primeiramente, elas não dependem de um único canal de aquisição. Então eu falei, por exemplo, sobre a questão de você usar o tráfego pago. Mas se você só depende do tráfego pago, isso pode limitar o seu resultado. Então estabelecer uma estratégia também de tráfego orgânico é fundamental. Como é que você faz isso? Através do seu próprio site, investindo, por exemplo, no blog, trazendo ali pessoas que fazem pesquisas pela internet e chegam no seu site. E aí você tem ali um pouco de parte técnica envolvida nisso, que chama-se SEO, que é Search Engine Optimization. Nossa, que confusão. Calma. Isso aí é nada mais nada menos do que a engenharia de tráfego do Google, ou seja, como é que o Google lê as informações do seu site e te coloca nas posições orgânicas na primeira página. E aí você tem essa alternativa que tem um nível maior de complexidade, mas te traz bons resultados. Você também tem as redes sociais para você poder investir, que tem baixa complexidade inicial para você começar, mas que vai ter um nível médio de complexidade para você gerar engajamento, para atrair os leads certos. Mas você consegue sim aprender como usar uma rede social ou até mesmo um próprio canal no YouTube, como esse que você está assistindo aqui o nosso vídeo, você pode usar estrategicamente para gerar ali uma autoridade e conseguir trazer novos leads. Também você tem maneiras offline que você pode explorar. Por exemplo, eu falei sobre você utilizar uma estratégia de BNI, mas você tem associações de classe que você pode explorar, tem eventos empresariais que você pode palestrar ou que você pode estar presente nesses eventos para gerar network. Existem grupos de empresários, os famosos masterminds, para você poder estar presente nesses grupos para gerar conexões com essas pessoas. Ou seja, existe uma infinidade de opções que você pode utilizar. Só para você ter uma ideia, eu ensino os meus alunos 24 maneiras diferentes de trazer clientes para uma empresa contábil. Então, se você está enxergando somente uma, duas, três, quatro, me desculpa, mas tem muito mais do que isso. Mas Anderson, eu gostaria de aprender um pouco mais sobre essas estratégias que você falou para que eu possa conquistar os meus 100 mil reais de faturamento. Então eu vou te dar uma boa notícia. Aqui nos comentários você coloca qual é o ponto que você gostaria que eu abordasse de forma mais efetiva, aprofundasse mais sobre esse ponto. E aí eu vou gravar um outro vídeo falando especificamente sobre esse ponto. Agora, qual vai ser o critério de escolha? Vai ser o ponto que for mais escolhido. Então coloca aqui embaixo qual ponto que você quer que eu fale mais e aí o que nós tivermos mais interação vai ser aquilo que eu vou escolher para poder gravar um próximo vídeo para você. Do mais, eu quero te agradecer, espero que você tenha curtido esse nosso vídeo aqui e nos encontramos no próximo conteúdo.